Muito bom dia, malta. Como vai você? Tudo bem? Como passou de ontem para hoje? Espero que bem. Essa canção é muito bacana. Ela fala de quem nós somos em Cristo, né? E por mais que os medos, por mais que qualquer circunstância tente provar e querer mostrar o contrário, sabe? Nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que nós somos em Cristo. Deixa eu te dizer, as circunstâncias, elas, o tempo inteiro, elas tentam nos mostrar, nos amarrar, colocar peias, como eu já disse aqui, em nós, para que nós não avancemos, para que nós até nos possamos nos cegar em relação àquilo que nós somos. Sabe que Jesus tem uma passagem, né, tá muito claro no verso de João, em que ele cita ali a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela simplesmente nos impede de enxergar quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. E a partir do momento que a gente não enxerga isso, cara, é só murro em ponta de faca. Acho que todos aqui já ouviram falar dessa expressão. Murro em ponta de faca, né? Murro em ponta de faca, imagina, pô, a faca é pontuda, pontiaguda, machuca. E toda vez que a gente vai pelo caminho errado, a gente tropeça, a gente apanha muito e fica dando murro em ponta de faca e insistindo em algo que é errado. Por exemplo, quando nós tiramos os nossos olhos para aquilo que nós de fato somos e começamos a olhar para as circunstâncias, eu viro escravo de salário, escravo de dinheiro, escravo de emprego, escravo de contas, escravo de dívidas, eu vivo escravo da minha família, eu vivo escravo dos meus familiares. Eu vou depois fazer uma distinção do que é isso. Eu vivo escravo de uma religião qualquer, eu vivo escravo de uma doutrina, eu vivo escravo de uma igreja, supostamente igreja, porque igreja não é escravidão. Então eu vivo escravo. Onde Deus nos constituiu como imagem e semelhança do Criador, quando a gente não percebe o nosso propósito, o que nós somos em Deus, porque lá em Gênesis ele falou para a gente dominar sobre a terra, ele falou para a gente governar sobre a terra, e a partir do momento que a gente esquece de fato quem nós somos, nós passamos a ser servos, nós passamos a ser escravos, dominados pela terra e não dominando a terra. E a partir desse momento, a gente começa a ter um monte de limitação na vida. Deus te deu uma essência, você é a imagem e semelhança do Criador. Quando você descobre isso e começa a praticar o teu propósito, a viver como o teu propósito diz que você é, as coisas destravam, não tem nada que te bloqueia, você realmente vive o impossível, porque nada vai te travar mais. Houve uma mudança significativa, não mudança, transformação significativa em minha vida, na vida da minha família, nessa época de quarentena. Foi um momento que eu vi que eu tinha duas alternativas. Ou continuar na mesmice,
na escassez que eu vivia, continuar na miséria de vida que eu estava vivendo e, consequentemente, a minha família junto, porque onde eu estava indo, eu levava eles, né? Continuar me sujeitando à escravidão de trabalho, à escravidão de patrões, me sujeitando à escravidão do que eu tinha na minha conta corrente, me sujeitando ao que eu tinha na minha carteira, me sujeitando às contas que batiam a porta. E com isso, todas as circunstâncias vinham perturbar a minha mente, me tirando sono, me causando preocupações, me trazendo transtorno, denegrindo a minha imagem perante a mim mesmo. Sim, a gente começa a se ver em estado de comiseração. Eu sou um merda, eu sou um nada, eu sou incompetente, eu sou isso, você começa a se denegrir. E isso era uma coisa que estava acontecendo muito comigo. E foi aí que veio essa quarentena e eu fui literalmente para dentro do meu quarto. A palavra fala que quando a gente quer falar com o Pai, né, que a gente deve ir no nosso quarto, que Ele, lá no nosso secreto, lá no nosso íntimo, Ele nos ouve e atende às nossas orações. Então, sabe, eu já estava angustiado numa situação que estava me perturbando e eu não conseguia entender o porquê que eu estava sofrendo aquilo. E aí eu fui aos pés do Pai, não clamar, mas fui derramar meu coração diante dele, porque essa questão de clamar e de pedir, isso estava assim muito... Estava resolvido na minha vida, mas ainda assim tinha alguma coisa que travava, sabe? E aí eu fui diante do Pai, falei com ele, comecei a abrir, derramar meu coração. E realmente ele nos ouve em secreto, sabe? E ele usou pessoas assim maravilhosas para só nos abraçar, sem que essas pessoas soubessem, inclusive da nossa existência. Exatamente, sem que essas pessoas soubessem, inclusive da nossa existência, eles nos abraçaram. De que forma que nos abraçaram? Simplesmente sendo igreja, simplesmente sendo a palavra. Ninguém disse nada, simplesmente é. Quando Jesus disse, e diz até hoje, né? Eu sou. Ele estava deixando um recado para nós. Nós não somos deuses, nós somos filhos dele. Mas como filhos, nós somos pequenos deuses. Nós somos pequenos cristos. Entende? Mas a adoração é só ele, ninguém deve nos adorar. E muito menos nós a nós mesmos. Somente a ele, a palavra é clara. E quando a gente descobre isso, a gente percebe de fato quem nós somos e o poder que há dentro disso. E você começa a ser transformado. Então Jesus, quando dizia eu sou, eu parava e refletia. Eu parei e refleti. Uau! Jesus, nosso irmão mais velho, nos ensinando sempre. Ei, eu sou. Nós somos quem? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu comecei a refletir muito acerca disso. E veio assim uma palavra do Senhor em cima de Gênesis 1:26. E eu bato na tecla de Gênesis 1:26 e medito nisso. E já falei sobre o boot cerebral que todos os dias eu faço. Restarto o meu dia, restarto a minha mente com um boot cerebral. E a primeira coisa que eu carrego na minha mente é Gênesis 1:26. Que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe, e quando ele fala isso,
eu entendo que eu sou imagem e semelhança do Criador, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. E quando tudo muda na minha vida, eu tenho a possibilidade de transformar a minha vida. Porque a mudança ela é temporária. A mudança logo você se cansa e volta atrás. Mas a transformação, a gente não vê uma borboleta voltando a seu estado de lagarta. Então, de fato, a gente precisa transformar. O próprio texto em Romanos 12 fala sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, transformai-vos. Quando você renova sua mente, você é transformado. Não é mudado, você é transformado. Então veja bem que a gente precisa ir na palavra para que a nossa mente seja renovada e nós, então, daí, possamos ser transformados. É maravilhoso, sabe, viver isso na prática. E quando a gente vive isso na prática, cara, não tem circunstância que vai me perturbar mais. E eu sei que a partir desse momento eu passei a me levantar mesmo. E sabe, aquilo que eu estava fazendo, ou seja, o meu trabalho, eu simplesmente continuei fazendo. Só que a coisa mudou. A forma que eu estava trabalhando começou a fluir de tal maneira que eu vou te dizer que naturalmente as coisas acontecem e os frutos surgem naturalmente. Eu não estou falando aqui só de faturamento, dinheiro, seja o que for. Não, estou falando de tudo, cara. É saúde, é paz no espírito verdadeiramente, é você ter tranquilidade. É você não mais ser dominado pelas contas que batem à sua porta. É você não mais ser dominado por quanto você tem de dinheiro. Sabe, é você falar para o dinheiro, ei, fica quieto aí que quem manda sou eu. E você ter prudência o suficiente de ter autoridade para falar isso. Não é simplesmente você olhar para o seu dinheiro e falar, ó, quem manda sou eu, agora eu vou comprar o que eu quiser. Não, você tem que ter autoridade, a gente conquista ela, né? Então eu preciso ter autoridade para falar isso para o dinheiro. Quando eu tenho essa autoridade, eu tenho sabedoria para administrá-lo. E eu não vou viver em escassez. Quando eu entendo que alguma coisa tem o seu valor, eu já não digo mais que isso é caro ou aquilo é barato. Eu simplesmente digo, isso tem o seu valor. Determinado vinho é caro, por quê? Não é que aquele é caro, ele tem o valor dele. Assim como nós temos um valor impagável, ninguém pode pagar, ninguém tem dinheiro suficiente para pagar o salário que eu valho ou que você vale. Não tem, não há. De forma alguma. Para isso, a gente entende a questão do fruto. Mas eu quero falar também de algo aqui interessante. O texto que hoje a gente estava estudando aqui está lá também no livro de Gênesis. Engraçado que eu, nova aliança, nascido na nova aliança, eu cito muita coisa que está na velha. Mas é porque eu aprendi uma coisa chamada lentes da nova aliança e eu uso elas. Elas são transparentes aqui, não dá para ver, mas elas estão aqui. Eu uso lentes da nova aliança, eu consigo enxergar isso. E isso foi disponível para todo mundo. Então vamos lá, Gênesis capítulo 11. Vamos lá no verso 1 diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente deram como uma planície na terra de Sinar. Chegaram nessa planície, né, nessa terra. Habitaram ali e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa e disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejam espalhados por toda a terra. Queria alcançar os céus, queria ser dominador, aliás, queria ser maior do que o Deus Altíssimo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre.
E os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Uau! Vamos ver agora o que rolou aqui nessa parada. Isso aqui ele estava falando dos descendentes de Cã, que era um filho de Noé, após o dilúvio. Um dos descendentes de Cã era Nimrod, que foi um cara extremamente poderoso, pro lado mal, inclusive, né? Na terra. Dali veio a terra de Sidom, Gomorra, Sodoma, tudo veio dessa linhagem aí. Mas enfim, depois quem tiver curiosidade, leia ali após o dilúvio, o que aconteceu e de onde começou a surgir esse povo maluco, inclusive os filisteus. Mas enfim, vamos para frente. E aqui era um povo que estava se tornando grande, mas um povo que além de grande, era um povo que não fazia as coisas muito certinhas e que era um povo soberbo, era um povo que não queria saber de Deus e que achava que era um Deus. E aí eles resolveram criar essa torre, uma cidade fortalecida e uma torre que chegasse até o céu para que o nome deles fosse perpetuado, para que todos eles olhassem e lembrassem: uau, eles são grandes, poderosos. Que ia virar, com certeza, alguma fonte de culto, né? Aliás, já havia ali uma fonte de culto, que eles cultuavam a si mesmos. E aí, essa galera, a palavra conta que até então, nesse momento, todos falavam a mesma língua, existia somente uma língua, a língua nativa mesmo, da galera, do povo, desde o princípio. Todo mundo falava a mesma língua. E aí, Deus vai e fala uma coisa aqui, cara, extremamente top. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Vamos até aqui. Quando ele diz que o Senhor é um e todos têm a mesma linguagem, ele está falando de uma coisa importante chamada unidade. Unidade. Existe uma diferença entre união e unidade. É como se você imaginar um saco de batatas. Um saco de batatas fechado é uma unidade. É uma unidade, que significa? Aquela unidade é um saco de batatas. Pensa num pedido. Vai fazer um pedido, uma venda de um pedido. E aí você coloca lá qual que é a unidade do item que eu estou comprando. Não é um item unitário, ou ele é uma caixa, ou ele é um pacote, ou ele é um saco. Então, quando a gente pensa, não, é um saco de batatas, é uma unidade de saco de batatas. Então, tem várias batatas dentro daquele saco. Mas, ei, deixa eu te falar, se você chegar no fundo do saco, pega o saco assim, pega uma faca e faz isso. O que vai acontecer com essa unidade? Vai vazar. Por quê? É a unidade quando está fechada. Mas se abrir ali, ó, aquilo tornou-se uma união. Uniram-se para formar uma unidade. Entendeu? Vamos pegando isso aí. Então aqui, o que ele disse? Eis que o povo é um. Então era uma unidade, não era uma união. E todos têm a mesma linguagem. Quando a gente tem na nossa família a mesma linguagem, o mesmo propósito, o mesmo esquema, se você reúne a sua empresa e tem um novo projeto e todo mundo está em unidade, vai todo mundo falar a mesma língua. Vamos falar só acerca do projeto. Vamos falar, por exemplo, se um fala assim: cara, nós temos tudo o que fazer, tudo para ganhar, tudo para conquistar, tudo para que seja um sucesso esse projeto. Se todos tiverem essa mesma linguagem, essa mesma cabeça de avanço,
Vamos ter desafio? É normal ter desafio. A gente só não pode parar no desafio, nem se submeter a eles. Porque nos desafios, quando eu olho para eles como Saul olhou para o gigante Golias, você não vai enfrentar e você não vai passar. Mas se você olhar para o desafio, para o obstáculo, como Davi olhou para Golias, meu amigo, não tem tamanho, não tem brabeza, não tem força, não tem nada, porque você enfrenta e você faz. A partir do momento que eu começo a encher de desculpas para alcançar alguma coisa, eu vou te dizer o seguinte: você não é bom em nada, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, eu só vou saber se vai dar certo se eu começar. Eu não vou tentar, eu vou fazer. Vou errar muito, e quanto mais você errar, melhor, porque você não vai estar perdendo, você vai estar aprendendo. Então, isso é maravilhoso. Então, faz parte do sucesso o erro. Já mostrei aqui em algumas lives anteriores que vários erros, catastróficos até, viraram invenções milionárias, bilhardárias e que passaram de geração para geração. A gente usa hoje de muita invenção que veio de erros, fruto de erros. A própria Coca-Cola era para ser um remédio, hoje é um refrigerante. E não precisa nem falar do nome. Mas enfim, e quando a gente tem esse mesmo propósito, quando a gente fala a mesma língua, quando a gente anda no mesmo caminho, a gente anda em unidade e as coisas funcionam, as coisas andam. Então aqui, Deus em sua toda a sabedoria, né? Porque ele é onipotente. Ele diz o seguinte, ele é onisciente, inclusive. Ele diz, o povo é um e tem a mesma linguagem. E aí ele complementa, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ou seja, quem está em unidade não tem limite. Consegue alcançar tudo, consegue fazer tudo. E a estratégia dele aqui vem em seguida. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Foi a primeira estratégia. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, vamos mudar a língua do povo, que ninguém entenda o outro mais o que quer falar, o que quer falar. E aí sim, eles vão começar a dispersar. Puxa, eu não entendo, mas será que a gente está falando a mesma coisa? Será que vai dar certo essa torre? Mas não sei. E começa. E um não entende o outro e fica, a linguagem já não é a mesma. E aí o povo começa a dispersar. E foi o que aconteceu. Então, quando ele diz façamos, a gente já sabe. Desçamos, a gente já sabe que era a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Enfim, vamos lá. Confundamos ali então a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali da superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Simplesmente pararam, porque não havia mais sentido. Ninguém conversava a mesma língua, ninguém sabia o que era, o que devia ser, o que não era mais. Mas o Senhor não destruiu a torre. Está aqui, chamou isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor, a linguagem de toda a terra, e ali o Senhor os dispersou de toda a superfície. Mas isso aqui é uma coisa extremamente louca, e a gente leva isso para o nosso dia a dia, né? Então, quando a gente trabalha nisso, em unidade, como, por exemplo, um time de futebol, quando o técnico é um cara top com gente, ele consegue trazer essa unidade, o mesmo propósito nos jogadores, cara, é fantástico. Quantas vezes, eu sou corintiano, mas eu não quero trazer para o lado essa sardinha, mas usando como exemplo o time que eu torço. Quantas vezes já o Corinthians se iniciou sem dinheiro, obviamente, principalmente agora, envolvido nesses esquemas malucos aí, que se lascou tudo, mas enfim. Quantas vezes começou sem dinheiro e falou, não, vamos trabalhar com jogador pequeno. E pegava nomes lá que ninguém nunca ouviu falar, montava um time, só que pegava um cara top, um técnico bom com gente. E aí, o que esse cara fazia? Ele primeiro tratava das pessoas.
Ele criou a unidade. Ele criou uma unidade. E um time que era totalmente despretensioso, que a crítica, os comentaristas de futebol falavam assim, como que pode um time daquele tamanho entrar com jogadores desse nível? Com um timeco desse? Como que pode um clube desse tamanho entrar com um timeco desse no campeonato nacional? Ou até mesmo para uma Libertadores, que seja. Como que pode isso, gente? Tá fadado ao rebaixamento. Já começa assim, não, eu não gostei do elenco formado, muito medíocre. Os caras falam desse jeito. Muito medíocre esse elenco formado, mas aí colocaram um técnico top. Quando é um cara top, não é um cara top tecnicamente até, mas um cara também não taticamente, mas um cara bom com pessoas, gestor de pessoas, né? Ou como os americanos literalmente utilizam esse termo coach. Os americanos são os que mais fazem isso e realmente eles fazem bem. E os coaches, cara, americanos principalmente, tem brasileiro bom aí, mas os caras trabalham com pessoas, porque o foco não tá naquilo, mas tá na pessoa. É como o trabalho, quando eu tô no meu trabalho e tô focando no dinheiro, cara, vai ser em vão, mano. Foca nas pessoas. Então, o que acontece é que quando arruma um time que tem um técnico que foca nas pessoas, no elenco, sabe, no pessoal, nos bastidores, desde o roupeiro, o cara que limpa o clube, o porteiro do clube, sabe, até o jogador mais caro que ele tiver. Quando o foco está nas pessoas, olha, não tem jeito, você vai trazer a união, o time vai começar a falar a mesma língua. Sabe, quantas vezes eu já vi esses relatos? O técnico, ele acaba virando um pai pro jogador. Muitas vezes o jogador começa muito cedo, não tem cabeça para administrar aqueles milhões que o cara... O cara, imagina, o cara com 16 anos, 17 anos, bilhardário, assim, com dinheiro que não faz mais conta. Por isso que os caras acabam fazendo besteira, em sua maioria, porque o que acontece? Não tem o vazio que é o lugar de Deus ali para eles, está vazio. Eles estão querendo preencher com coisas que compram, com farra, com festa, com mulherada, com droga, bebida. É só com isso. Eles não têm o que fazer. Muitos até criam fundações e tal, mas não entendem nem o propósito de criar fundações para ajudar os outros. Talvez mais pelo intuito do desencargo de consciência, ou então fazer como os discípulos fizeram com Jesus, com aquela mulher lá, cananeia, quando eles tinham se retirado para regiões de Tiro e Sidom, né? Que era, não, despacha logo, cura logo ela aí, despacha, ou seja, não, dá logo uma esmola para ela aí, vaza. Não, vamos, só para ninguém falar que eu não faço nada, vamos construir uma escola, uma fundação, colocar crianças ali, ensinar para elas e pronto. Mas, peraí, o propósito principal não era isso, não é isso que Cristo quer só. Né? É muito mais além. Então, assim, a gente precisa focar nisso nas pessoas. Cara, tem um cara fantástico no futebol, que eu acho esse cara extremamente sensato, joga até hoje. É o jogador Ricardo Oliveira. Cara, que cara, não é porque é um pastor, mas, gente, presta atenção nas entrevistas que esse cara dá. Sabe como é que os jogadores do time que ele tá jogando chamam ele de pastor? Mas ele até dá risada disso. Mas não é porque ele sai pregando e orando pelas pessoas, isso também, mas, cara, ele é um paizão para aquela galera. Todo mundo olha para ele com respeito. É um cara extremamente sensato, comedido em suas palavras. Eu assim, admiro muito a vida dele, a forma que ele leva. E um cara muito cheio da grana, cara. E você não vê assim a soberba passar pelo cara. Mas um cara focado, que ele sabe aquilo que ele é.
sabe? Que ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Ele não se deixa levar pelas derrotas do time dele. Ele não se deixa levar pela conta bancária dele, que afinal é muito abastada do que muita gente. Muito mais abastada do que muita gente. Pelos negócios que ele tem, que simplesmente esses caras não são só jogadores de futebol. Passa um momento que passa a investir em outros negócios também. Fazer o dinheiro virar dinheiro. E esse cara é fantástico. Um cara assim tem para lá. Ele quando dá entrevista, realmente é interessante ouvir as entrevistas dele. Ele é muito sensato. Ele é extremamente respeitador aos jogadores. Ele ajuda em baixa estima. O jogador que está sabe, se sentindo mal, que não tem um bom desempenho. Às vezes ele mesmo, quando não tem um bom desempenho, ele fala disso, ele assume. Não sei. Eu não estou realmente no meu melhor, mas eu estou buscando e vou fazer o meu melhor. É um cara esforçado, ou seja, ele não empurra nada com a barriga, ele é esforçado, ele luta, ele treina, ele batalha, acorda cedo, dorme tarde. O que for preciso fazer, ele faz. E, principalmente, é um cara que não abandona a família dele. E a gente tem essa unidade principal que está dentro de casa, nossa família, nossa igreja. Igreja é minha casa, está aqui, ó, meu templo sagrado. É esse aqui, é o templo sagrado de Deus. E a unidade da igreja começa principalmente dentro da minha casa. A minha casa é o meu foco de igreja. Eu estou falando agora da pessoa do Marlos, tá? Meu foco de igreja é a minha casa. Lá fora tem que ser no mínimo como é na minha casa. Aqui a gente tem um termo que é o seguinte: da forma que você trata alguém lá dentro, você tem que no mínimo tratar os seus aqui. Porque a gente, quando recebe uma visita, a gente quer educado, quer agradar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, sente aqui, coma isso, fiz especialmente para você. Mas peraí, para os seus dentro de casa você faz assim, você trata assim. Muitas vezes a gente ouve muito falar, inclusive, de pessoas assim. Eu digo ouvo falar porque, assim, na minha vida, eu te digo claramente que não é assim. Dentro da igreja é uma pessoa e dentro de casa é outra. O pai ama o filho, brinca com o filho, demonstra amor pelo filho dentro da igreja, mas dentro de casa é outra. Ué, peraí, mas você não é a igreja? Qual a diferença de você estar naquele lugar? Você acha que aquele lugar é um templo de sacrilégio se você cometer o mesmo pecado que você comete dentro de casa? Não existe isso não, mano. Desencana desse negócio de parede aí, que parede só serve para trancar e para impedir quem está lá fora de ver o que realmente é a igreja. Parede serve para te proteger. Parede serve para trazer a sua intimidade para dentro, para que ninguém veja a sua intimidade. É para isso que serve parede. Agora, se eu estou numa parede para ministrar um culto e não entendo que o culto racional sou eu, a palavra fala que o culto racional sou eu. Né? Lá no sul, as pessoas terminavam isso, para mim é maravilhoso. E a gente tem que forçar a barra nisso. Aí, seu culto está começando agora, na hora que a gente está indo embora. Na hora de despedir, fala, o culto vai começar agora. Esse é o verdadeiro culto racional. A gente tem que ter o templo, aquela questão, o lugar de acolhimento ali, não para culto. Claro, a gente vai fazer uma comunhão e vai estar cultuando ao Senhor, sabe? Mas o culto somos nós, a gente tem que ser um culto ambulante. É adorar o Senhor em espírito e em verdade. A minha casa tem que estar em culto. Eu tenho que viver o culto. Está lá na palavra falando acerca do marido e da mulher. Será que eu sou um marido como Cristo é para a igreja? Para com a minha esposa? E será que a minha esposa, ou você, mulher, é para o seu marido assim como a igreja é para Cristo? Sabe que tem que ter esse feeling. Não é só de um lado, é dos dois. Os filhos também estão honrando os pais? Estão amando os seus pais? Não estão denegrindo a sua imagem? Isso aqui, que eu falei acerca dessa linhagem de Cã, por exemplo. Cã foi um filho de Noé que preferiu denegrir a imagem dele do que cobrir a vergonha do pai. E aí?
Quem eu sou? E será que não fico a ponto de ficar irritando, tirando a paz dos meus filhos? Sendo mal com os meus filhos? Não sendo justo? Como Jesus é para a igreja, como Deus é para a igreja. Então, esse é o verdadeiro culto racional que a palavra fala. E nós devemos ser a igreja ambulante. Nós somos, de fato, a igreja ambulante. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é para ficar parado. Dentro de nós fluem rios de águas vivas. Se eu cercar esses rios, o que vai acontecer? Vai virar uma represa. Essa represa, a água vai ficar parada. A água parada começa a vir mosquitinho da dengue. Pousa a sua larvinha lá. Reproduz. E aí vai. Nasce aquele mosquitinho. E pica um que está contaminado. E contamina o outro. E essa água vai começar a dar um mau cheiro. Já viu a água parada? O que acontece? Ela começa a feder e tal. Cheiro de ovo que fica. Aquele cheiro ruim, sabe? Então, assim, é isso, cara. E a água parada também, ela não tem muita vida. A vida que tem nela é uma vida péssima, podre. E a gente tem que ter essa fluidez, deixar esse rio fluir, mas de que forma que eu vou fazer o rio fluir? Cara, abrindo. Abre as comportas. Não crie barreiras. Não crie barreiras. Não crie barreiras. Então é isso que aqui o povo não estava andando em unidade. Eu tenho que aprender a andar em unidade. Eu tenho um projeto, um trabalho. Eu tenho que andar em unidade nesse projeto, nesse trabalho. Eu tenho que chamar os meus colegas e falar assim, eu tenho que ser incentivo para a unidade, sabe? Tem que, vem cá, vamos, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para poder melhorar esse projeto ao dono da empresa? Para que a empresa que a gente está colaborando possa avançar cada vez mais. Eu preciso aprender a ser empreendedor sendo colaborador de uma empresa. Eu não sou empreendedor só quando eu tenho a minha empresa. Quando a gente estuda empreendedorismo, a gente vê que tem como ser empreendedor dentro da empresa que a gente trabalha. Não na minha própria empresa. Eu posso ser um colaborador empreendedor. E quando eu faço isso, naturalmente há um reconhecimento sobre o que você faz. Mas você tem que entender que não é sobre você, é sobre Deus. Deus é empreendedor, cara. E Ele te deu essa semente do empreendedorismo. A gente cria coisas, a gente faz as coisas. E isso aí é do ser humano. Basta a gente despertar para isso. E se você acha que não nasceu para tocar a empresa, que precisa estar colaborando com alguma empresa de alguém, não tem problema. Mas seja empreendedor nessa empresa. Sabe? Não fique ali simplesmente executando o seu no seu cantinho. Não seja... A palavra fala da parábola dos talentos, né? Não seja assim insensato a ponto de fazer o seu básico, receber o seu no final do mês e tal. Eu já fui uma pessoa assim. Não, eu só quero saber do meu no final do mês e pronto. Porque o meu foco não estava assim. Isso há muitos anos atrás. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos para a gente ser empreendedor na vida, em tudo. Eu tenho que empreender nos meus filhos, eu tenho que inclusive ensiná-los a empreender. Buscar o conhecimento. Conhecimento vale mais que ouro e prata. Mas não só buscar conhecimento, mas colocá-lo em prática. Aí sim eu vou me tornar um sábio. Então eu aprendo, mas coloco em prática. Estágio. Lembra de estágio? A gente está na faculdade, que faz um estágio. Então, eu tive um professor uma vez que dizia o seguinte: estágio, ninguém deveria receber por estágio. Estágio você tinha que pagar por ele. Mas antigamente, nessa época que esse professor falava, ele tinha razão. Mas existia um problema muito grave. Eu não sei se no resto do mundo, mas no Brasil existia um problema muito grave, que era o estagiário, era aquele cara que pegava o café, fazia o café, limpava, digitava documentinho. Isso acontecia.
Até que começaram alguns órgãos regulamentar essa situação, exigir que as empresas que contratassem estagiários realmente, de fato, servissem como um treinamento para eles naquele lugar, que eles estivessem num ambiente de aprendizado. E inclusive, estágio, você não recebe salário, você recebe uma bolsa, né? Não há um vínculo empregatício. Mas existem as responsabilidades empregadas. Mas você recebe uma bolsa, não é salário. Se você está pensando que você está recebendo salário, ei, está errado, muda sua mentalidade. Você está recebendo uma bolsa ali. Então você não pode exigir, o salário é baixo. Não, não pense assim. É uma bolsa. E estão te pagando para você aprender na prática. Olha só. Né? A União Europeia paga para alguns países para que as pessoas aprendam profissões. O cara vai lá, faz um curso de eletricista e não paga o curso. A União Europeia paga para ele. Paga, às vezes paga o transporte, paga a alimentação e ainda dá mais um dinheirinho para ele. Então isso aí acontece. No caso do estágio, o cara deveria pagar o estágio. Eu concordo hoje fielmente com o que esse professor dizia. Era um cara extremamente sábio. Me ensinou muita coisa, sabe? Muita coisa que eu levo para os meus negócios. E olha que eu vi isso, eu era molecote. Mas a gente partindo para esse lance, o estágio, é na prática. É eu pegar aquilo que eu estou aprendendo na faculdade e colocando em prática. E daí, lá na frente, eu vou me tornar sábio. Por quê? Porque eu peguei o conhecimento e coloquei em prática. A sabedoria não é só o conhecimento. A sabedoria é conhecimento mais prática. Se não houver prática daquilo que eu conheci, que eu aprendi, de nada vale. E eu tenho que usar do texto de 1 Coríntios 13, que Paulo fala acerca do amor. Né? Se não tiver amor em tudo que eu fizer também, de nada serei. Então sejamos sábios. Vamos pegar esse conhecimento, botar em prática. Vamos falar a mesma língua, vamos criar essa unidade. E aí sim, a gente vai alcançar grandes desafios. Sabe que qualquer comunidade, seja uma igreja, seja família, seja escola, grupo de estudos, trabalho, se não há unidade, se há união, não vai prosperar. União, portanto, não prospera. As pessoas não têm a mesma língua. Vocês estão dentro de uma empresa divergindo ideias. Vocês estão em união, mas não estão em unidade. Quando eu tenho a mesma língua, a coisa prospera. Quando a gente está no mesmo propósito, a coisa prospera. E assim vai. E Deus é claro nesse texto aqui de Gênesis 11, no verso 6, que ele diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ele está dizendo claramente que a unidade faz com que as pessoas alcancem o que elas quiserem. Seja para o mal, seja para o bem. Quando lá no morro, no tráfico, os caras que estão lá trabalhando para o traficante entram em unidade, os caras formam um exército, cara. Olha isso. E o cara fala, a água para. A mulher do cara traiu, eles matam o cara que traiu junto com a mulher e pega a mulher e humilha a mulher. Independente se o traficante quer ou não, mas os caras já agem por ele. Entende? Quando a gente tem também nossos amigos de infância que um brigava lá e apanhava, e a galera toda lá e resolvia a questão, porque existia uma unidade. Entende? Então não é só para o lado ruim. Aliás, não é só para o lado bom a unidade, mas também existe para o lado ruim. Mas Deus está falando exatamente isso aqui. Que o povo estava usando a unidade para o lado mal.
que queriam ser acima de Deus, queriam que o nome deles estivesse perpetuado e não de Deus. E construíram aquela torre até os céus, olha só. E aí Deus foi lá e vamos confundir a língua deles, que aí vai dispersar esse povo. E pronto. Ninguém começou a falar mesmo a língua, fugiu o propósito. Mas a mensagem que eu quero deixar é essa, exatamente. Na unidade. Vamos viver em unidade. União é boa para açúcar. Mas vamos viver em unidade. Vamos viver em unidade que tudo vai dar certo. Que eu busque primeiro a unidade dentro da minha casa. Minha casa tem que estar em unidade. Primeiro passo. E aí o resto a gente vai fazendo. Tá? Que Deus abençoe seu dia. Esse foi o dia que o Senhor concedeu para todos nós. As misericórdias se renovaram. Aleluia! E vou te dizer, Ele te deu capacidade, poder, para que você construa o seu dia da melhor forma possível. Então não peça para Deus para abençoar o seu dia, porque Ele já abençoou. Efésios diz isso para você, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então simplesmente receba e faça. Você tem poder para isso. Declare a tua fé, construa o seu dia e faça dele melhor que o de ontem. Isso é bom para fazer. Nós estamos estagiando. Bote em prática aquilo que a gente está aprendendo e avance. Vivam em unidade. Vamos viver essa unidade em Cristo. Tá bom? Eu te amo. Deus te abençoe. Faça o seu dia. Hasta la vista, baby.